Depois de uma partida como a de ontem, que o Manchester City goleou o Fluminense por 4-0 na final do Mundial de Clubes, a tarefa de avaliar a atuação de cada jogador individualmente falando não é lá das mais difíceis não. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui, tentando sempre respeitar essa diferença de elenco, né? Tanto essa diferença não só de elenco, mas de questão técnica e financeira. Afinal de contas, o City é uma verdadeira seleção e não tem como a gente comparar nenhum elenco da América do Sul com os caras. Mas vamos lá assim mesmo. No final também vou querer saber a tua opinião se eu cometi algum equívoco em relação a algum jogador. Para começar, para mim o Fábio teve uma atuação normal, não comprometeu, os gols que saíram ali não foi culpa dele. No primeiro gol do Álvares, ele chegou a tocar na bola no chute do Aqui, a bola bateu na trave. Por pouquinho ele não salva aquele lance já com 40 segundos. No rebote o Álvares fez o gol. No segundo gol a bola desviou no Nino e encobriu ele. Os outros lances eu acho que ele foi seguro e os outros dois gols ele não teve culpa. Atuação normal, não foi mal, não comprometeu, também não salvou assim, não fez defesas salvadoras, né? Para mim foi uma atuação normal. Samuel Xavier para mim foi mal, foi muito mal, principalmente no primeiro tempo. Teve muita dificuldade com o Jack Grealish, ele parece que entrou muito pilhado e muito nervoso, aliás, né? Não ganhou quase as divididas ali com o Grealish, chegou a fazer faltas duras e estava inseguro, estava muito nervoso, teve uma atuação muito mal, lamentavelmente, porque eu achava que esse era um jogo para ele, não vou dizer deitar e rolar, mas ter uma atuação convincente, né? O Nino, pra mim, também teve a atuação normal. Acho que o segundo gol, acho que foi mais gol do Foden do que dele. Ele deu um carrinho pra tentar cortar a bola bateu e encobriu o Fábio. Nos outros lances também, ele encarou ali. Afinal de contas, ele estava encarando um dos melhores ataques do mundo. E se tivesse o Haaland em campo, seria aí o maior ataque do mundo e o Doku também, né? Mas ainda assim, eu acho que o Nino se saiu normal, foi normal. Também não acho que ele comprometeu, não. Também não foi excepcional. Aí entra o Felipe Melo, pra mim ele foi bom. Pra mim o Felipe Melo teve uma atuação boa, né, dentro das possibilidades dele. Nunca se esqueça, tá, gente? Aqui a gente tá falando do Manchester City. O que o jogador pode fazer diante do City? Felipe Melo, pra mim, fez o que ele poderia fazer. Um pouquinho além, um pouquinho a mais também. No primeiro tempo ele fez um primeiro tempo bom. Chegou a cortar uma bola de carrinho ali no Álvares, se não me engano, né? No segundo tempo. Eu acho que o tempo que ele ficou em campo, ele foi bem. Chegou a uma hora do jogo que o físico falou mais alto e ele teve que sair. Marcelo, pra mim, foi o pior da partida. Foi muito mal na partida. O Marcelo, que tem uma habilidade extrema, no começo do jogo ali, ele participou das saídas de bola do Fluminense, mas aquele erro com 40 segundos comprometeu essa partida do Fluminense. Não estou dizendo que se não saísse o gol ali, o Fluminense ia vencer o jogo, mas logo com 40 segundos desmonta qualquer elenco, qualquer emocional. E ele foi o principal responsável por esse gol e durante a partida também ele foi mal, principalmente no ataque. Foi mal, foi o pior jogador para mim da partida, contando os dois times. André e o Martinelli para mim foram os dois que teve também uma atuação normal. Fizeram o que podiam, não comprometeram e tiveram que se virar para tentar parar o meio de campo do Manchester City, que deitou e rolou nesse jogo aí. Mas o André e o Martinelli se viraram nos 30 e fizeram o que dele estava ao alcance nesse jogo aqui. Não fizeram nada além daquilo que podiam fazer nesse jogo. Também não comprometeram, para mim teve uma atuação normal dos dois. O Arias teve uma atuação muito boa dentro daquilo que o Fluminense pôde fazer. Para mim ele foi o melhor jogador do Fluminense, né? Foi o jogador que criou mais, que chamou mais a responsabilidade, que prendeu um pouco mais a bola e acelerou um pouco mais o jogo também. Para mim ele teve uma atuação boa, foi a melhor do Fluminense. Ganso para mim foi muito mal, sumiu, para mim ele nem entrou em campo, né? Já falei em outros vídeos aqui que eu nunca achei o Ganso um craque. Ele é um bom jogador que dentro do esquema do Diniz tá ali fazendo suas jogadas, mas quando pega um time desse nível aí, você vê que realmente ele não é esse jogador todo. Provou isso lá contra o Santos em 2011, aliás, no Santos em 2011, quando o time enfrentou o Barcelona do próprio Guardiola. O placar final dos dois jogos foi 4-0 e o resumo da participação do Ganso nos dois mundiais foi também de 0, não participou nas finais. O Keno foi outro jogador que foi muito mal também, foi a nível Ganso ali. Não só não apareceu no jogo, como a bola, quando chegou nele, ele apareceu mais do que o Ganso. Mas quando a bola chegou nele, ele foi muito mal, né? Chegou a criar uma jogada ou outra ali, mas no geral foi mal também. Participação bem apagada. Germancano teve uma atuação normal, fez o que dava para ele fazer. E é a primeira vez, talvez, na vida dele, que ele pega uma defesa daquele nível, com o Walker pela direita, com o Stones também recuando um pouquinho, o Rubem Dias, o Ake lá do outro lado também. Enfim, não tinha muito que o Cano fazer, e o que ele fez foi um chute de fora da área no primeiro tempo, e aquele participou da jogada que teve um pênalti também, que o árbitro deu um impedimento antes do pênalti. E nada mais, segundo tempo também não conseguiu fazer nada. Participação normal.
Entraram em campo o John Kennedy, Diogo Barbosa, Alexander Lima e o Marlon. O John Kennedy foi bem também para mim no tempo que ele esteve em campo. Chamou a responsa, prendeu mais a bola, foi para cima dos caras sem medo, mas foi isso. Para mim, o melhor jogador do Fluminense foi o John Arias e o pior foi o Marcelo. Em relação ao Manchester City, as atuações dentro daquilo que a gente pode, né, analisar, porque o City está acostumado a enfrentar adversários mais fortes na Premier League, de intensidade muito maior. Lembrando que o Fluminense também estava bem cansado, tá? Chegou já esgotado na final da temporada. O City está no meio da temporada. E o Ederson teve uma atuação para mim normal, porque o primeiro tempo dele foi péssimo. Ele jogou muito mal no primeiro tempo, quase comprometeu o City, teve saídas muito mal. Guardiola estava pé da vida com ele, chegou a entregar bolas no pé do adversário, chegou a bater um tiro de meta para lateral, uma coisa horrível, né? Mas no segundo tempo ele botou a cabeça no lugar e saiu quando tinha que sair, defendeu quando tinha que defender e conseguiu elevar um pouquinho essa atuação dele de ruim para normal. O Walker também é um outro caso de que, se você não assiste o jogo do City, vai dizer que ele jogou bem ontem. Mas se você assiste e acompanha esse time na Premier League e na Champions League, sabe que pro Walker a atuação dele foi normal. Ele joga muito mais do que isso. O Ben Dias teve uma atuação muito boa, muito seguro, não comprometeu em nada. O Stones também teve uma atuação boa também na defesa do City. Ele que virou volante, né? Um zagueiro que virou volante, que também cumpriu bem a sua função. Ake foi muito bom, foi um dos melhores aí de atuação do Manchester City, superou as minhas expectativas. Ake, que é um verdadeiro guerreiro, polivalente, joga em várias posições, e ontem estava meio que de lateral, de zagueiro, sei lá o que ele fez ontem. Até hoje eu não sei que posição o Ake joga com o Guardiola no City, e ele ontem se destacou, foi muito bem. Aí entra o Rodri, que foi eleito o melhor jogador da partida pelos críticos lá, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. Podemos sim colocar ele como o melhor da partida, superou mais uma vez as expectativas. O Rodri, que é um dos melhores, se não o melhor jogador desse atual Manchester City, deitou e rolou. E, cara, nunca vi ele com tanta liberdade assim na minha vida, hein? O garoto Lewis, pra mim, teve uma atuação, normal. Pra mim, teve uma atuação normal. Alguns dizem que ele teve uma atuação boa, foi um dos melhores em campo. Pode ser sim, tá bem. Vamos botar ele como bom. A atuação do Lewis foi bom e ponto. O Kovacic, que tinha entrado no jogo anterior, foi melhor do que ele. Também enfrentou o Raul Reds, que não dá pra comparar aqui. Bernardo Silva, pra mim, teve uma atuação de normal pra boa, tá? Primeiro tempo ele jogou muito bem. Segundo tempo também, mas pra mim foi uma atuação normal. De normal pra boa, não de normal pra baixo. O Bernardo Silva apareceu bastante no jogo. Phil Foden, muito bom. Pra mim, cara, junto com o Rodri, foram os melhores da partida. Para mim, o Foden participou muito intensamente do jogo, cara. Foi um cara que toda hora aparecia, toda hora o narrador falava o nome dele. Participou dos 2 gols, acreditaram só um gol na conta dele. Para mim, foi os 2 gols na conta dele, né? E é um cara que estava muito empolgado ontem, diferentemente de alguns jogadores, né? Que no começo do jogo pareciam ali estar cumprindo tabela. O Phil Foden entrou como se fosse a final da Champions League. O Grealish teve a atuação normal, estava mais ali para criar tumulto dentro do campo do que pegar e fazer uma jogada individual. Lembrando que quem faz essas jogadas que ele tentou fazer, principalmente na semifinal contra o Raul Reds, é o Doku, Jeremy Doku, que foi, na verdade, cortado desse Mundial. Na minha visão, ele foi poupado, tá? É que ele não tinha condição de jogo, não. Isso é uma opinião minha. Tô chutando aqui, não. Só uma opinião baseada no que eu tenho lido aí. E o Grealish tentou fazer ali o que ele fez contra o Raul Reds, não conseguiu, teve uma atuação normal também, não comprometeu. E Julian Álvares, para mim, teve uma atuação muito boa, porque fez 2 gols na partida, participou também do 3º ou do 4º gol, se não me engano, que ele dá assistência ali, acho que foi o 3º gol. Participou intensamente do jogo. Não foi melhor para mim do que o Rodri e talvez até do que o Foden, mas é aquilo, o cara é argentino, não é europeu, então quando entra uma decisão de Mundial para ele, é como se fosse uma decisão de Libertadores, enfrentando o Fluminense, um time que derrotou o maior rival dele, Boca Juniors, derrotou o River Plate dele, que ele jogava por 5-1, então imagino que ele tenha entrado em campo mais pilhado do que qualquer outro jogador aí do Manchester City. Entraram o Kovacic, Vardiol, Akanji, o Oscar Bob, Matheus Nunes, não fizeram muita diferença, o jogo já estava decidido e não consigo dar nota aqui para os treinadores, tá? Para você, qual foi a nota do Guardiola, a atuação dele e do Diniz? Provavelmente o Diniz foi mal, pelo 4-0. O Guardiola foi bem pelo 4-0 também, né? Não saberia te dizer exatamente, não tenho essa capacidade de definir
de dar nota aos treinadores. Então me ajuda aí, coloca aqui nos comentários a atuação do Guardiola, do Diniz. Exagerei em algum outro jogador que jogou bem e eu falei que jogou mal. Algum jogador que jogou mal e eu falei que jogou bem ou normal. Coloca aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, maneiro. Segue o Planeta Futebol Clube aí, se inscreva nesse canal. Ativa o sino das notificações, vem fazer parte aqui, porque nosso canal está crescendo cada vez mais. Clica nessa playlist aqui que eu vou deixar como sugestão do Mundial de Clubes e acompanhe os vídeos que eu tenho postado aqui, desde a última edição de 2022. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima. Fica ligado aí.